Olá, que tal? Estou aqui gravando no meio do parque, sozinha. É realmente uma aventura bem louca. Embora no Brasil isso seria totalmente estranho, aqui na Europa o povo é bastante excêntrico, então eu vou passar por mais uma excêntrica na Europa. Nada demais. Uma louquinha falando português no meio do parque em Barcelona. Eu vim até aqui para contar para vocês então sobre a dieta na viagem. Como eu faço para manter meu peso e não fugir tanto da minha alimentação no Brasil. Como eu não preciso mais perder peso, hoje em dia é um pouco mais fácil do que na época que eu precisei emagrecer. Então começando pela primeira refeição do dia. O café da manhã, geralmente eu faço no apartamento, geralmente não, sempre. Eu compro as coisas no supermercado, perto do apartamento que eu alugo. Dou preferência para um pão integral, às vezes não tem, então até eu achar demora um pouquinho. Agora eu já achei aqui em Barcelona um lugar que vende, então é legal. Eu como iogurte sempre, porque eu adoro os iogurtes aqui da Europa. Eles são um pouco mais gordos também que os desnatados que tem no Brasil, mas como eu caminho muito, não tem problema. E escolho também um fiambre, um presunto ou um queijo magro. Aqui na Espanha eu ainda não encontrei o peito de peru, então eu estou comendo um presunto magro que eu escolhi. Então depois que eu tomo meu café da manhã, eu tomo meu banho, me arrumo e eu vou pra rua, vou passear. De repente, tem dias que eu traço um trajeto, outros dias eu saio e decido na rua o que eu vou fazer. Eu sempre tenho na bolsa um lanchinho, caso eu não encontre alguma coisa saudável para comer, então eu tenho ali um cachorro atrás de mim, eu morro de medo de cachorro. Pronto, já passou. Então eu sempre tenho um lanchinho comigo na bolsa, uma fruta ou umas oleaginosas, e o cachorro voltou. Pronto. E aí as frutas me dão essa salvação no meio da manhã se eu tiver com fome. Dependendo do horário que eu acordo ou que eu vou almoçar, eu pulo esse lanche. Por exemplo, eu sempre me alimento de 3 em 3 horas. Então, se eu tomo café às 9 e o meu almoço vai sair ali pelo meio-dia, eu não faço esse lanche e vou direto para o almoço. Outra coisa, se eu vou almoçar mais tarde, que eu gosto muito de almoçar mais tarde, aí eu faço esse pequeno lanche durante a manhã. Então daí eu tô na rua, passeando e bateu aquela fome, eu tenho meu lanchinho na bolsa para qualquer horário. O almoço geralmente eu faço na rua ou em casa, depende do horário e depende da programação do dia. Toda vez que eu viajo, como eu alugo apartamento, eu opto por fazer uma refeição pelo menos em casa. Isso me dá um controle melhor para a dieta, porque em casa eu posso fazer uma refeição mais leve e como eu vou almoçar ou jantar na rua no outro horário, eu acabo me passando um pouquinho mais nas calorias. Então se eu almoço na rua, eu acabo escolhendo algumas opções mais leves. Eu não como fritura, é muito raro eu comer fritura, então nas viagens eu também não como, a não ser que seja uma coisa muito típica que não pode deixar de provar. Aí sim, mas geralmente eu não como fritura. Então quando eu como fora, eu realmente dou uma liberada na dieta, escolho uma entrada para compartilhar, um prato, às vezes uma sobremesa, não necessariamente. Mas como eu controlo o resto do dia as refeições, essa refeição uma vez ao dia eu dou uma liberada. Claro, lembrando que hoje eu não preciso mais perder peso, então eu não me preocupo muito com essa questão da caloria. Outra dica importante para quem vai viajar, que é um dos principais fatores que não me fazem engordar em viagens, é caminhar bastante. Escolher a caminhada como principal meio de transporte. Deixar o metrô e o táxi para realmente quando for a algum lugar longe que vocês têm que ir. Senão, é a pé. A pé ou a bicicleta também, que várias dessas cidades, como eu mostrei e vou mostrar, tem opções para alugar bicicleta, mas eu gosto muito de caminhar. Eu vou caminhando pela cidade com um mapinha na mão, com a minha máquina fotográfica, filmadora e vou descobrindo os lugares que tem por aí. Isso faz com que eu caminhe praticamente o dia inteiro e traz um grande retorno na questão da dieta, porque com esse exercício, não é necessariamente um exercício específico, mas é uma atividade física, eu estou gastando calorias naquele momento. E o cachorro não para de me rondar. Mas então se eu der uma paradinha é porque ele está por perto. Outra coisa, assim, como se eu vou almoçar fora, por exemplo, geralmente essa minha refeição é um pouco mais pesada do que eu costumo comer. Então,
com certeza ela vai me dar um pouco mais de sustentação também durante o dia em termos energéticos. Isso vai fazer com que eu tenha menos fome nas horas seguintes. Não é tão controlado como a alimentação que eu tenho no Brasil. Então, por exemplo, eu almocei fora e continuo minhas andanças. Vou caminhando, vou passeando, visitando os lugares. E aí o que eu faço? Dependendo do horário que eu almocei, se eu almoço pelas 3, 4 horas, eu já estou ficando cansada e já estou indo para casa daqui a pouco, umas 7 horas eu já estou indo para o apartamento. E aí aquele momento de dar aquela relaxada, de comer uma fruta ou tomar um iogurte e dar uma descansada para decidir se eu vou sair à noite, se eu vou ter pique para sair à noite ou não. Outra opção também que eu faço durante as minhas viagens é, por exemplo, eu saio mais cedo de manhã, tomei meu café, como meu lanchinho durante a manhã, mais tarde. E aí bateu aquele cansaço, caminhei demais, eu tô com os pés cansados, então eu resolvo ir para casa. Como quando eu alugo apartamento é sempre bem localizado, geralmente de fácil acesso ao metrô, eu às vezes dou um pulinho em casa ali pelas 2 horas da tarde e aí eu faço meu almoço em casa, um almoço mais leve, com saladas, com grelhado, com legumes ou até com uma massa integral e dou uma descansadinha. E aí depois eu vou para a rua novamente. Nesse dia que eu opto por almoçar em casa, é um dia legal que eu possa jantar fora. Então, talvez nesse dia eu jante fora. São algumas opções do meu dia a dia em viagem que eu estou dando para vocês. A coisa legal então de alugar apartamento, que eu adoro, além de conhecer a vizinhança, de viver um pouco da cidade, é como se eu morasse um pouco na cidade durante o dia, é essa questão da facilidade da dieta. Eu tenho geladeira em casa, tenho fogão, e posso cozinhar, posso preparar algum alimento mais fácil e mais leve. Se você está num hotel, todas as refeições vão ser feitas na rua. Já começando de manhã por aquele café da manhã enorme do hotel, né? Que é uma esbórnia. Então a alimentação na rua, ela às vezes dificulta um pouco se você não sabe escolher. E se você fica tentado realmente em provar todas as opções da cidade. Isso é uma das coisas que mais tem que se cuidar em viagem. Não comer tudo que vê pela frente, pensar realmente, escolher uma refeição no dia para dar uma liberada e nas outras segurar, porque senão com certeza você vai voltar com quilos a mais. O resumo das dicas é tentar caprichar numa refeição no dia, que seja legal, que seja num restaurante bacana, e em todas as outras refeições se conter, controlar as calorias, comer frutas, fazer os lanchinhos, para não virar um dia inteiro de esbórnia, né? Eu acho que tem que cuidar em relação a isso. A segunda dica é, não precisa fazer atividade física em si durante a viagem, mas usar bastante caminhadas, bicicleta para desvendar a cidade e para passear bastante. Deixar um pouco de lado o metrô, os ônibus e os táxis e descobrir a pé a cidade, porque isso vai fazer com que você gaste bastante calorias. E a terceira dica é não comer bobagens, controlar realmente o que vai comer. Se você quer comer um doce, escolha aquele doce que realmente gosta e não coma ele todos os dias, né? Então controlar essas bobagens que a gente vê nas viagens, que dá vontade de comer de tudo, mas controlar. Assim, você dificilmente vai voltar com quilos a mais, é só usar o equilíbrio, como eu sempre falo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de viagem para manutenção do peso. É isso que eu faço, é isso que tem dado certo hoje na minha vida. Eu não me preocupo quando eu vou viajar, porque eu já sei que eu não vou me passar, ou que eu comer a mais eu vou gastar caminhando pela cidade, então eu não me preocupo muito com isso. E espero que você se divirta nas suas férias e nas suas viagens, mas tenha um equilíbrio e um autocontrole para não voltar com os quilos a mais.